Muito bem, queridos. Amanhã, os nossos pedidos de oração vão ser feitos assim. Você vai trazer de casa o seu pedido. Não precisa botar o seu nome. E vai ter um localzinho aqui para você colocar o pedido. E nós vamos fazer diferente amanhã. Nós vamos ter agora algumas dicas de saúde. Mas a primeira dica, se você quiser verificar a sua pressão ou fazer sua glicemia, a irmã Fátima, a irmã Nacélia estão preparadas. Lá na mesa tem um material. Se você quiser, você está em jejum, quer saber como é que está a sua glicemia, quer saber como é que está a sua pressão, os irmãos podem, na saída, fazer isso. Tá certo? Mas quantos aqui sabem o que nós devemos beber de água durante um dia de 24 horas? Alguém quer arriscar? 2 litros? Mais? 2,5. Tudo bem. A água é vital para o ser humano e representa cerca de 60% do peso de um adulto e, no caso dos bebês, 70%. A água é essencial para transportar alimentos, oxigênio e sais minerais, além de estar presente naquilo que se elimina como suor e lágrimas, no plasma sanguíneo, nas articulações, no sistema respiratório, digestivo e nervoso, na urina e também na pele. É responsável por 20% dos ossos, né? 20% ali da confecção dos nossos ossos, né? Da nossa anatomia óssea, 20% é água. E a recomendação comum é a ingestão de no mínimo 2,5 litros de água por dia, né? E isso é tão interessante, irmãos, que o nosso rins, ele processa 1.000 litros de sangue por dia, praticamente. É incrível, né? É uma máquina muito perfeita. Ele processa diversas vezes. E desse resultado sobra 1 litro de urina. Então aqui a primeira dica: se você não está tendo 1 litro de urina para jogar para fora do seu corpo, é porque o seu consumo de água está muito pequeno. É nessa faixa de 800 ml a 1 litro para a gente expelir do corpo diariamente. Pode passar, irmão. A água pura é o melhor líquido para o nosso corpo. A maioria das bebidas contém açúcar, o qual pode retardar a digestão, contribuir para o ganho de peso, provocar uma oscilação nos níveis de açúcar e requerer mais água para o metabolismo que é feito no nosso corpo, né? Que são as transformações daquilo que a gente come e bebe em energia, em sangue, em vitalidade. As bebidas tipo cola, por exemplo, as gaseificadas, contêm substâncias que podem prejudicar seriamente a absorção do cálcio no nosso corpo, enfraquecendo os ossos. Praticamente todos os refrigerantes contêm aditivos artificiais que podem irritar o estômago ou sobrecarregar os rins e o fígado, né? Então vamos sempre escolher água mesmo, água pura ou suco de frutas, né? Pronto, agora aqui nós vamos dar a dica correta, irmão. Para a gente poder beber água, não é 2 litros, 2,5 litros, nem 3. É 35 ml por quilo de peso. Aí eu coloquei um exemplo aí, ó. Se você tem 70 quilos, vezes 35 ml, então você vai precisar de 2.450 ml, ou seja, 2,4 litros. Então, qual é o consumo correto de água? É de acordo com o seu peso. Se você tem 70 quilos, é 2,4 litros, quase 2,5 litros. Se você tem menos de 70, vai ser menos de 2,5 litros. Se você tem 80 para frente, aí você vai calculando. Pega o seu peso. Se você quiser fazer isso hoje, chega em casa, se pese, se você tem uma balança em casa, se não, procure um local e multiplique por 35, e aí você vai saber a quantidade ideal de água para o seu corpo. Pode passar, irmão. Agora, a segunda dica é o ar. O ar que nós respiramos, né? O ar contém 21% de oxigênio. Devemos respirar pelo nariz e não pela boca, né? E para isso a gente tem que fazer exercício físico, caminhada, para que isso se torne natural. Porque no nariz existem os cílios. São pequenos cabelinhos, fios que servem para filtrar. Existem também nas vias aéreas defensores, são chamados de macrófagos, que nos protegem das bactérias e dos vírus, né? Quando esses macrófagos estão baixos no nosso corpo, quando as nossas defesas estão baixas,
os vírus e as bactérias eles penetram. O oxigênio é transportado para as células através da hemoglobina, que é uma proteína presente nas hemácias. O que são as hemácias? Os glóbulos vermelhos, que a gente conhece como células vermelhas. Cada célula necessita de oxigênio para fazer funcionar a usina de energia. Cada célula é uma usina, ela trabalha e ela precisa do oxigênio. As células vermelhas do sangue, portanto, transportam também o gás venenoso, né? O dióxido de carbono, de volta para os pulmões, quando nós expiramos o gás carbônico é exposto. Ou seja, quando a gente respira pelo nariz, o oxigênio entra, vai lá para os alvéolos, que é o local de transferência de gás, e o gás carbônico que está lá volta, e aí a gente expira e joga fora o gás venenoso e fica só oxigênio no nosso corpo. É tanto que nosso corpo, irmãos, ele tem uma, vamos dizer assim, como na moto tem a parte elétrica, que a pessoa chama de chicote, né? Nosso corpo tem 2 chicotes, um chicote para entrar o sangue com oxigênio e um chicote para sair o sangue com gás carbônico. É perfeito o organismo. Pode passar, querido. Pronto, e as últimas dicas aqui diz o seguinte: não durma em quarto abafado. Essa dica é especialmente importante para o doente que está acamado. Se não é feita a ventilação adequada no quarto do doente, o paciente vai demorar mais tempo para se recuperar. Tá certo? Deixe que exista uma ventilação no quarto. Essa aqui é a principal, irmão, para renovar o ar durante a noite. Mesmo que esteja frio e você tenha de usar um agasalho. Então, deixe uma brechazinha da janela aberta toda noite. Ou, se for só uma porta, deixe uma brechazinha para que o ar entre, renove e você respire ar novo, tá certo? Isso aqui são dicas, irmão, do Espírito de Profecia. Nós vamos passar aqui os 8 remédios naturais durante a semana. Esse é o segundo. Evite qualquer produto que possa provocar poluição do ar ambiente, tais como venenos para matar pernilongo, as famosas muriçoca, fumaça de cigarro, aromatizantes químicos, incenso, etc. Você pode fazer isso 1 hora antes de dormir. 1 hora depois que você fez, colocou lá o inseticida, você abre o quarto, deixa arejar para que você possa dormir sem a presença de veneno. Faça sua alimentação sempre que possível em ambiente de ar puro. Por quê? Porque a poluição ambiental, ela acarreta danos ao nosso organismo, né? Principalmente vai tirando, né, o poder da filtração nos nossos narizes, nas nossas narinas, né? E por último, para uma maior ventilação do organismo, deve haver pelo menos 30 minutos diários de exercício aeróbico. É o exercício ao ar livre, né? Ou a caminhada, ou um exercício físico. É bom a gente participar de uma academia, isso é muito bom. Você vai mexer com toda a musculatura do corpo, mas nada substitui uma caminhada. Nada substitui um exercício ao ar livre, onde você pode fazer uma caminhada tranquila, com a respiração sendo forçada, para que você movimente o seu pulmão, para que você exercite os 2 exercícios que a gente precisa, o de inspirar e o de expirar, certo? Isso ajuda até para os cantores, isso ajuda até para os oradores, né? Para que eles possam ter mais domínio na sua respiração na hora de fazer o canto ou fazer uma oratória, tá certo? Essas são as dicas de saúde de hoje. Vamos aguardar as próximas no decorrer da semana. Se alguém deseja aferir a sua pressão e também saber a sua glicemia, os irmãos vão ter essa oportunidade, tá bom? Agora passo a palavra ao pastor para que ele possa conduzir os momentos que se seguem. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Eu me senti até tentado a desejar a vocês um feliz sábado. A desejar a vocês um feliz sábado, viu? Mas louvado seja Deus pela sua presença aqui. Essa semana de oração tem como proposta trabalhar 3 áreas. A primeira, relacionamento, através da amizade. A segunda, a questão da espiritualidade, da comunhão. E a terceira, a questão da saúde. Então, tudo aquilo que vai acontecer durante esses dias, cada bloco que compõe essa semana de oração tem um propósito e tem um motivo pelo qual deve acontecer. O primeiro tema
que nós escolhemos abordar hoje, na abertura dessa semana de oração, é a questão do relacionamento, da amizade. E eu quero falar esse tema, quero apresentar para vocês esse tema à luz da mutualidade cristã. Relacionamento levando em conta a mutualidade cristã, à luz da mutualidade cristã. E eu começo já esse tema fazendo uma pergunta para você. Você sabe o que é a mutualidade cristã? Relacionamento na ótica da mutualidade cristã em nosso meio, no meio do povo de Deus. Mas para que a gente entenda a temática, é preciso a gente compreender o que é a mutualidade cristã. Você sabe o que é a mutualidade cristã? Se você não sabe, eu vou dar a resposta agora. Mutualidade cristã é o dever, atente a essa expressão, é o dever que cada crente tem para com o outro, enquanto membro da família de Deus. Origina-se da expressão bíblica uns para com os outros. Isso é mutualidade cristã. É um dever que recai sobre mim, que recai sobre você, com respeito a um membro da família de Deus, ou não, eu acrescentaria também, ou não. E essa expressão mutualidade cristã deriva de uma expressão que nós encontramos constantemente na Bíblia, uns para com os outros. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe que essa expressão, que é um mandamento que se repete constantemente, nós encontramos ao longo de toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. E o próprio Jesus Cristo foi um dos que instituiu e deixou bem claro muitos dos mandamentos da mutualidade cristã. Alguns estudiosos dizem que só no Novo Testamento nós encontramos 43 mandamentos referentes à mutualidade cristã. Mandamentos como esses daqui: amem-se uns aos outros, acolham-se uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não se queixem uns dos outros. E a gente poderia continuar lembrando desses mandamentos que compõem aproximadamente 43 no Novo Testamento, mandamentos referentes à mutualidade cristã. Eu quero ler hoje um texto com vocês que encontra-se em 1 Pedro 4, verso 8. Primeira Epístola de Pedro 4, verso 8, e diz assim lá, diz assim, até projetei aqui para que a gente ganhe tempo. O texto de 1 Pedro 4, verso 8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre o quê? Multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Tem algumas expressões aqui que me chamam a atenção. No momento que eu li esse texto, o meu olhar fixou logo em alguns termos, em algumas expressões aqui. A primeira que me chama a atenção é esse termo, acima de tudo. O apóstolo Pedro começa essa orientação, essa exortação nessa epístola universal com esse termo, acima de tudo. E sabe por que ele usou essa expressão acima de tudo para introduzir o versículo 8? Queridos, acima de tudo, Pedro queria dizer o seguinte: que o teste supremo do cristianismo diz respeito ao nosso diz respeito aos nossos relacionamentos uns com os outros. Quando ele usa essa expressão no versículo 8 para introduzir as suas palavras, a sua exortação e o seu conselho do verso 8, essa expressão acima de tudo quer exatamente nos revelar que o teste supremo, a essência do cristianismo é exatamente no que diz respeito à saúde dos relacionamentos uns para com os outros. Acima de tudo, o que de fato vale no final é o meu nível de relacionamento saudável que eu tenho uns
para com os outros. Eu escutei uma vez um sermão de um pregador conhecido no mundo evangélico. E ele dizia no seu sermão algo interessante. Eu não sei se é dele, se ele copiou de alguém, extraiu de algum livro, mas no meio do seu sermão ele dizia o seguinte, ó: quem matou Abel? Aí vocês vão responder. Aonde tiver azul, vocês vão responder. Quem matou Abel? Quem expulsou Jefté de casa? Quem vendeu José? Quem sentiu inveja de Davi? Quem não ficou contente com a volta do filho pródigo? Quem demonstrou incredulidade ao ministério de Jesus? Ele fazia essas perguntas ao auditório, o auditório respondia: seu irmão, seu irmão. E ele concluiu sua linha de pensamento dizendo o seguinte: não pare, não desista. Teu negócio é com o Pai e não com os irmãos. Quando eu escutei essa frase, todo esse texto, a princípio eu achei muito bonito. Eu achei muito interessante. Quem matou Abel foi o irmão. Quem vendeu José foi os irmãos. Quem sentiu inveja de Davi e seus irmãos. E aí depois eu fui parar. Pera ainda, isso aqui está certo não na sua totalidade. Isso aqui está meio certo. Porque no final ele diz: olha, não te preocupe com o que acontece com o teu irmão, porque no final o que vale é que o teu negócio é com o pai e não com os irmãos. E isso não é fato. E isso não é verdade. O nosso nível de relacionamento para com o meu irmão, para com o meu próximo, é visto de maneira sagrada aos olhos de Deus. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 29, ela diz assim, ó: tem havido muito do Espírito que indaga: sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Disse o anjo, isso aqui ela estava tendo uma visão. E disse o anjo a ela: sim, tu és o guardador de teu irmão. Deves ter por teu irmão vigilante cuidado. Está interessado em seu bem-estar e nutrir para com ele um bom e amorável espírito. Isso aqui é voz do céu, isso aqui é voz profética. É Deus revelando a ela, para que ela revelasse ao seu povo e à sua igreja. Portanto, irmão, esse pensamento desse famoso pregador não está certo na sua totalidade. Deus sim espera que nos preocupemos, que obedeçamos aos mandamentos da mutualidade cristã. E eu pergunto a você: como está teu nível de relacionamento para com teu irmão? Quando eu vou para aquele texto de Pedro que nós lemos, eu chego à seguinte conclusão: na vida cristã, 3 perguntas nunca deveriam sair do nosso coração. Como cristãos, como irmãos, como filhos de Deus, 3 perguntas nunca deveriam sair do nosso coração. A primeira pergunta é: como posso fazer para ganhar mais almas para o reino de Deus? A segunda pergunta que nunca deveria sair do nosso coração: o que posso fazer para não perder as almas que já conquistei para o reino de Deus? E a terceira, e talvez mais importante pergunta para o nosso contexto do momento é: o que posso fazer para reconquistar aqueles que se desviaram? Por que eu disse que talvez seja a pergunta mais importante para o contexto, para o momento que nós estamos vivenciando? Porque nós estamos prestes a iniciar um projeto espiritual chamado 10 dias de oração, cujo foco é alcançar exatamente, a reconquistar e alcançar novamente aqueles que um dia estiverem em nosso meio, mas que por um motivo desses da vida se distanciaram dos caminhos do Senhor. Eu pergunto a você: que tipo de pensamento você tem nutrido com respeito a essa classe? A segunda expressão que me chama a atenção lá naquele texto lido de 1 Pedro 4, verso 8, é a expressão amor intenso.
Se a primeira expressão, acima de tudo, o que Pedro queria ensinar é que o amor equivale de fato à nossa responsabilidade para com o nosso irmão, o que Pedro queria ensinar com essa segunda expressão que eu destaco, amor intenso? O que seria o indicativo, a materialização desse amor intenso? Porque em Pedro 4,8, o mandamento da mutualidade é esse, que nós devemos amar o nosso irmão com amor intenso. E aí eu me fiz a pergunta, quando eu estava refletindo e meditando nesse verso, como materializar, como de fato amar o meu irmão com amor intenso? E aí eu me lembrei de um outro texto, Tiago capítulo 5, versos 19 e 20, que é muito semelhante com 1 Pedro que nós lemos. E Tiago diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, está falando de pessoas que um dia aceitaram o evangelho, de que um dia foram batizados, de que um dia professaram essa fé, mas o motivo desse, ele se desviou da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá o quê? Multidão de pecados. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Para que o amor intenso, que é um dos 43 mandamentos, não é isso? 43? Um dos 43 mandamentos da mutualidade cristã. Para que eu cumpra esse mandamento, Deus espera que eu olhe com carinho para essa classe. A classe daqueles que um dia estiverem em nosso meio. A classe daqueles que estão desviados. A classe daqueles que estão a ovelha perdida. Ah, queridos, nós temos a oportunidade de obedecermos e executarmos esse mandamento durante os próximos dias. Você tem orado por alguém que um dia esteve em nosso meio, mas que perdeu o norte? Você tem escolhido alguém para orar, alguém que um dia se batizou, mas que apostatou, que se desviou do caminho? A promessa bíblica é linda. Se você conseguir converter um desses pecadores, se você conseguir alcançar esse coração, diz o texto que você salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. O meu pedido nessa manhã é que você se engaje nesse projeto, porque dessa forma você estará obedecendo a Deus e estará executando um dos 43 mandamentos referentes à mutualidade cristã. Mutualidade cristã. Que Deus nos ajude e que durante essa semana possamos exercitar o nosso relacionamento para com o nosso próximo, para sermos também e talvez primeiramente abençoados. Que Deus nos ajude. E eu quero agora... Posso orar? Ou tem um louvor? Só oração agora. Então, quero convidá-los a ficarem de pé. Que Deus nos ajude a vivenciarmos e sermos obedientes também no que diz respeito aos mandamentos da mutualidade cristã. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque esse povo despertou mais cedo. E eles despertaram mais cedo, ó Deus, porque sabem que precisam fazer disso uma prática. Precisam começar as suas atividades, seus afazeres na Tua presença. Querido Deus, hoje recebemos dicas de saúde. Hoje nós intercedemos em prol dos enfermos, de pessoas que estão precisando de um milagre. Mas também hoje nós aprendemos que existe, que o Senhor espera que obedeçamos não somente os mandamentos registrados no decálogo, na Tua lei, nos 10 mandamentos, mas outros mandamentos, principalmente os mandamentos que se referem à mutualidade cristã, o cuidado, o carinho, o respeito, o zelo, o amor direcionado para com o próximo. Querido Deus, isso não é fácil. Temos enfrentado uma grande crise, talvez a maior crise que a Tua igreja enfrenta nesses dias, é a crise referente aos relacionamentos. Mas que o Senhor nos ajude, para que possamos olhar para o nosso irmão, nos lembrando que o Senhor espera que cuidemos dele,
que o Senhor espera que o amemos a despeito de qualquer coisa, nós temos uma responsabilidade para com Ele. Leva-nos em paz, dá-nos um dia abençoado, que o Senhor nos acompanhe na jornada desse dia e nos traga amanhã para um segundo encontro. Nós entregamos esse povo, essa igreja em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. E um pedido, um último pedido. Volte para casa com essa frase: vamos alcançar os de fora, mas vamos salvar os de dentro.